O Com Fome de Viagem continua sua aventura pela França. A capital Paris é conhecida mundialmente pelos seus croissants e pelo seu romantismo como Cidade das Luzes ou Cidade do Amor. Ícone mundial, a Torre Eiffel, maior construção de ferro da Europa, tem um farol que pode ser visto a mais de 80 quilômetros de distância. Aqui tem também o Moulin Rouge, primeiro cabaré da Europa, conhecido por ter popularizado os cabarés com suas danças super sensuais mundo afora. Não tinha lugar melhor para conhecer o valor calórico dos croissants do que um bistrô, popular em cada esquina de Paris. Não podia ficar de fora a Ponte das Artes, local onde os românticos e apaixonados deixam seus cadeados e jogam a chave no rio Sena como prova de amor. Conhecendo o Museu do Louvre e tentando desvendar os seus mistérios, ele é o lar de grandes obras internacionalmente conhecidas, como a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, a estátua da deusa grega Afrodite e a Vitória Alada de Samotrácia. Não podia ficar de fora os famosos macarons da França, internacionalmente conhecidos. Também tínhamos que enfatizar o valor nutricional deles. E depois de fechar a viagem com a Catedral de Notre-Dame, modelo para várias outras catedrais com o mesmo nome, hoje vamos continuar a nossa aventura e conhecer mais um pouco desta cidade maravilhosa. Jardim de Luxemburgo, Rafa, do lado do Palácio de Luxemburgo, construído em 1612, faz parte da história de Paris, hein? Exatamente. Esse é com certeza um dos jardins mais famosos do mundo. De Paris, sem dúvida, né, Alex? Ele é muito conhecido pelos universitários. Ao redor do Jardim de Luxemburgo tem várias universidades, locais de estudos, então os universitários costumam vir para cá, principalmente no verão, estudar, relaxar, enfim. As famílias também fazem muito piqueniques aqui. Esse jardim ele é famoso pelas estátuas dele. São mais ou menos 106 estátuas espalhadas pelo jardim inteiro, incluindo uma miniatura da Estátua da Liberdade, sabia? Muito legal, Rafa. Agora é colocar o pé no chão e conhecer. Vamos lá! O Jardim de Luxemburgo, ele foi criado a pedido da Maria Médicis para acompanhar o Palácio de Luxemburgo, logo aqui atrás, que não é aberto ao público. O jardim também, apesar de ser privado, o jardim é aberto ao público. Então vale a pena você vir passear, aproveitar o verão europeu no jardim e curtir essa vista do palácio maravilhosa que poderia ser um cartão postal de Paris. E esse local é tão especial, Rafa, que os locais têm um apelido próprio para ele. Eles chamam de Louco. Panier de fruits d'or, histoire de lutte d'amour, des jours de cristal, le parfum de tes joues, pourquoi se réveiller de ce rêve, se balade dans les rues de Paris, imagine un son.
vamos subir agora o Monte Sacré-Cœur. Meu Deus, como um francês desse, nessa ladeira, não sei o que tá doendo mais, se meu pé ou meu ouvido. Monte Martre, ponto turístico em Paris. Esse monte deu nome a um bairro inteiro e daqui de cima é possível você ter uma vista panorâmica da cidade. – 130 metros de altitude é o local mais alto da cidade. Dizem histórias populares que o cemitério é ainda mais alto, 131 metros. Ninguém vai conseguir provar isso. É um ponto boêmio da cidade de Paris, vários bares e restaurantes, artistas de rua, atores também, todos vêm mostrar sua performance aqui. Caminhando pelas ruas de Paris, encontramos Gilmar de Minas e Brian do Texas. Como é isso, Gilmar? O que é que você gostou de Paris? Nós chegamos na cidade 2 dias atrás e a gente está impressionado com o charme e a beleza da cidade. É cada canto que você olha, sabe, parece que você está num filme. A cidade realmente é muito linda, os prédios são maravilhosos e parece que você está andando no museu aberto. How about you, Brian? What did you most like in Paris? I loved seeing all the beautiful monuments and of course the delicious food. It's amazing. Fantastic, eh? Every place, every corner is something nice to eat and experience. I love it. Is there anything that you didn't like in this place? Well, it's so beautiful that it brings a lot of people, so the crowds, it's a lot of people to dodge. Yeah, of course. Yes, but I think it's because we came in August, so it's pretty crowded here right now. But it doesn't bother me, I mean, really. But Mas o saldo final é positivo. com certeza, o salto não é positivo. Gilmar, me diz uma coisa. Qual é o coração que você mais sente falta do Brasil agora? Com certeza, o coração que mais sente a minha falta e que eu também sinto mais falta é o da minha mãe. Nós sempre fomos muito apegados um com o outro. Por mais que eu ligue para ela quase todo dia, acaba não sendo a mesma coisa. Então, com certeza, o coração que mais sente a minha falta é o dela, da minha mãe. Guys, thank you very much for your perspective. You guys are great. Thank you. Thank you very much. Place Dutre, rua onde os artistas locais vêm aqui expor suas pinturas para os turistas, Alex. Isso, Rafa. Esse lugar aqui já foi o pivô da arte moderna no comecinho do século XX. Grandes nomes passaram por aqui. Van Gogh, Pablo Picasso, Salvador Dalí. Hoje continua sendo um ponto artístico. Vários artistas de rua vêm aqui pintar seus quadros na frente das pessoas. Alguns artistas fazem caricatura de casais, outros pintam quadros mesmos do lado de restaurantes, cada um tem seu sabor, tudo junto, arte e culinária num só lugar. Ou seja, se você tiver uma pintura de um artista local, você está saindo daqui com uma obra de arte.
Esse daqui é o Café de Dois Moinhos, pertinho do Cabaré Moulin Rouge. Tem uma importância muito grande para a sociedade francesa por alguns motivos, Rafa. Nesse local daqui, além dos cafés e croissants maravilhosos que são servidos, já a gente vai entrar nesse assunto, ele também foi utilizado para as gravações de um filme chamado Amélia, que tem uma importância muito grande para a sociedade francesa. Je vous laisse réfléchir. Bonne nuit, Jardine. Filme de idioma francês com maior bilheteria no mercado americano, 10 milhões de dólares de orçamento, retornaram 175 milhões para os seus produtores. Conta a história de Amélia, uma garota que foi diagnosticada com problema de coração desde a infância, isolada pelos seus pais, desenvolveu alguns hábitos na sua personalidade muito estranhos e ela vai na sua missão pessoal, que é retratada no filme. Nessa missão pessoal, ela trabalha aqui, nessa cafeteria. Então as pessoas vêm aqui por vários motivos. Cinéfilos de plantão vêm aqui só tirar uma foto na cafeteria e, claro, usufruir das comidas. Outras pessoas vêm aqui para curtir o restaurante mesmo, a cafeteria, com suas várias delícias. Dos hábitos que a Amélia tinha, um em particular me chamou a atenção. Ela tinha um hábito de ficar quebrando a casquinha do crème brûlée, que é um dos meus pratos favoritos e é servido aqui também. Como é, Cláudia? Inclusive, no café da manhã, o crème brûlée é servido aqui junto com um shotzinho de café. A gente vai falar sobre isso. Alex, esse aqui é outro tipo de café tradicionalmente servido aqui na França. Repare que a gente tem pães, cafezinho, shot de café longo e o crème brûlée. O crème brûlée, Alex, ele é datado como receita desde 1691. Ele nada mais é do que um creme com açúcar caramelizado. Normalmente ele é servido gelado e o caramelizado do açúcar dá esse aroma, essa coisa quente à sobremesa, deixando esse misto no paladar. Algumas empresas evoluíram um pouco essa receita e deixaram ela mais aromatizada, colocando um pouquinho de vanila, enfim. Cada um dá o seu toque especial. Não existem dados de que ela foi criada na França, mas ela com certeza faz parte do café francês e é uma tradição na Europa inteira. Então assim como você pode pedir o seu shot de café com o croissant, você pode pedir o seu shot de café com o crème brûlée, que apesar de pra gente ser tradicionalmente uma sobremesa, aqui pode ser servido no café da manhã também. Eu percebi, Rafa, que o croissant faz muito parte do café da manhã deles. Inclusive, é difícil encontrar croissant fora do horário do café da manhã. Muito. O que eles fazem? Aqui é uma receita muito fresca. Então você encontra o croissant de manhã e como todo mundo aqui tem costume de comer, eles acabam
Quando você chega para pedir o croissant no meio da tarde ou para um lanche, A resposta é a mesma. não, você não encontra mais nas cafeterias. Esse aqui eu pedi diferente, eu pedi com um toquezinho de chocolate por dentro, para você, se você quiser, experimentar um croissant com um gostinho diferente. E eles também trouxeram um pão com geleia ou manteiga, que eles trazem para pôr esse café mais completo. Então é o crème brûlée e a parte dos pães. Gostou, Alex? Fantástico. Eu vou ficar no crème brûlée por causa da minha restrição do Não glúten. tem glúten. Eu vou ficar sem nada, eu vou ficar no meu shot de café. Então já vi que esses pães, baguete, croissants, todos aqui vão para as crianças, A né? gente já pediu pensando nelas. Esse é o Arco do Triunfo, Rafa, orgulho nacional e parisiense. Foi encomendado por Napoleão em 1806 para celebrar as batalhas de Napoleão. Levaram-se 30 anos para ele ser construído. E as batalhas de Napoleão são famosas por fazerem parte da Revolução Francesa. Esse lugar daqui homenageia 660 generais e soldados que dedicaram sua vida às batalhas de Napoleão. Bem no centro do Arco do Triunfo existe a tumba do soldado desconhecido, mais uma homenagem àqueles que deram a sua vida na guerra e não foram necessariamente vangloriados ou mesmo identificados numa guerra. Uma outra coisa interessante de falar sobre esse monumento, Rafa, é que você vai perceber que tem a representação de duas grandes forças armadas europeias aqui. Do meu lado, você vai perceber o nu ou seminu artístico e heróico das Forças Armadas Francesas. E aí, do seu lado, você percebe as Forças Armadas Alemãs, não tão heroicamente representadas do lado de cá. Agora eu vou desafiar minha coach nutricional num restaurante aleatório nas ruas de Paris a me alimentar depois de 6 horas caminhando e curtindo a cidade. Desafio aceito. Eu vou adorar. Agora vai comer o que eu pedi. Come-se bem e saudável em Paris, Alex. Você aceitou o desafio e tô vendo que você arrasou, hein, Rafa? Eu arrasei. Eu pedi pra mim um peixe e pedi pra você uma carne vermelha. Bom, como eu tô viajando, eu sempre prefiro as proteínas mais leves. Mas, como você queria muito, né, uma carne, uma coisa que te dê mais energia, mais sustância, Alex, essa proteína vai te dar energia pro resto da noite. Eu percebi que no seu tem o radish, que a gente falou mais cedo, tradução é rabanete. Rabanete, exatamente. Então eu pedi um beef tartare pra mim com rabanete. Como eu falei pra você, nunca é uma salada inteira de rabanete, né? Eles cortam tipo um carpacciozinho e colocam só um pouquinho salpicado pra dar aquele gostinho. Forte, maravilhoso. E aqui pra mim tem folhas verdes com um cremezinho de queijo, super cetogênico. Já você tem a proteína vermelha e tem uma batata aqui, né? Um purezinho de batata, que é um pouquinho de carboidrato. Por isso que você vai ter até mais energia, né? Você vai ter um pico de insulina. Hoje eu tô perdoado, hein? Andou muito, então tá perdoado. Eu quero ver o conta-passo, deve ter aí um número bem alto hoje. Ah, eu tenho certeza disso. E a gente tá encerrando a noite assim, com chave de ouro, cheio de proteína boa.
Alex, essas paredes contam histórias, né? Isso, Rafa, brincadeiras à parte, esse é o personagem de Tillet, de um livro francês de 1942. Esse personagem chama o Passador de Muralhas ou Passador de Paredes. Foi um personagem que descobriu que aos 43 anos de idade ele tinha a habilidade de cruzar as paredes. Tentou de tudo, médico, medicina, não conseguiu ser curado da doença dele. E ele começou a utilizar os poderes dele para enlouquecer o chefe, que era chato. Começava a passar pelas paredes dentro do escritório, a ponto do chefe dele ir para um manicômio. Tempos depois, ele descobriu uma senhora casada que era aprisionada pelo marido aqui nessa rua. E ele começou a utilizar os poderes dele para visitar essa senhora casada quando ela estava trancada na noite no quarto dela e o marido da moça saía. Um dia, no momento que ele teve uma dor de cabeça, ele achou uma aspirina no final da gaveta dele, ele tomou essa aspirina e começou a perceber que ele estava perdendo as habilidades dele de cruzar as paredes. Diz a história que ele ficou preso quando tentou passar pela última parede e ele está retratado aqui até hoje. Pois é, pessoal. Não dá para mostrar tudo de Paris, nem mesmo em 13 episódios do programa. Por hoje, a gente fica por aqui. Mas no próximo episódio, vamos te mostrar as escolhas inteligentes nas catacumbas de Paris. Com seus túneis de mais de 1000 anos e histórias de arrepiar. Palácio de Versalhes, sua lanchonete local e as histórias de Napoleão, mostrando suas grandes obras e conquistas. Mas antes de ir embora, eu não posso deixar de mostrar um pouquinho do Alex falando francês, misturado com inglês, entre aspas. Jean Marais. You speak English too? Belgique. For Belgique? No, Belgique. We're from Brazil. The Rock? No, don't understand. No. Oh. Montmartre especial. Voilà. Ok. Je suis à Paris. Thank you. Já me embolei todo. Montmartre. Montmartre. E você viu ali, meu francês não envergonhou ninguém, não. Salvador Dalida. Dalida House. I'll try. Thank you very much. Merci.